Boa tarde, príncipes e princesas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se és novo por aqui, não te esqueças de deixar já like neste vídeo, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderes nenhum vídeo do meu canal. Bem, como já vem sendo hábito há uns vídeos para cá, eu decidi trazer mais um vídeo como se fosse de regresso às aulas. O vídeo que eu decidi trazer hoje é algumas dicas, mais precisamente as minhas 12 dicas de estudo. Eu sei que há muita gente que pede este tipo de vídeos, mesmo que não vá entrar agora na faculdade, mesmo que ainda está no secundário. Eu sei que é um vídeo assim um pouco pedido, então eu decidi fazer as minhas 12 dicas com vocês. Obviamente que são as dicas com que eu me adapto melhor, mas se vocês se adaptarem com outras, também têm de adaptar ao vosso tipo de estudo. E sem mais demoras, vamos passar ao vídeo. Primeira dica. Pode parecer banal e que toda a gente diz isto, mas eu acho que é mesmo uma dica que funciona, pelo menos comigo funciona imenso, que é estar sempre com atenção nas aulas. Porque a maior parte das pessoas pensa, eu agora vou estar nas aulas, não preciso estar com atenção porque tenho de chegar a casa e estudar tudo outra vez. Sim, realmente vais ter de estudar tudo pela segunda vez. Mas se vocês aprenderem, não vou dizer aprender tudo de uma vez, mas se vocês estiverem concentrados nas aulas, tirarem os vossos apontamentos, pronto, tudo o que vocês acharem essencial daquela aula, mais tarde vai ser super mais fácil de vocês estudarem, porque como já têm a matéria tipo consolidada, já não vão ter tantas dúvidas quando chegarem a casa, ou mesmo que as tenham, no dia a seguir já os podem levar e será muito mais fácil de as tirarem com o vosso professor ou com algum colega do que estarem tipo nas vésperas depois do teste a dizer que não percebem aquilo ou que não percebem a matéria quase toda quando não se prepararam devidamente. Segunda dica, levar folhas de rascunho e tirar os apontamentos durante toda a aula. É assim, como eu já disse no início, isto é o que eu faço normalmente. Eu sei que há aquelas pessoas que conseguem tipo, passar tudo logo bonitinho, assim que os professores passam os PowerPoints, mas há professores que nem PowerPoints passam. Ou se passam, passam muito a correr e não dá mesmo tempo dos alunos conseguirem tirar os apontamentos e conseguirem estudar em casa. Portanto, eu acho que é mesmo essencial vocês levarem umas folhas, um caderno velho que vocês tenham em casa, qualquer coisa que vos oriente mesmo na aula e que passem mesmo o que vocês acham tipo essencial que esteja nos PowerPoints, caso sejam concedidos PowerPoints, ou então coisas que o professor vai dizendo que vocês veem que pode calhar no teste. A minha terceira dica, fazer esquemas nessas folhas para poupar tempo e a matéria ser mais rapidamente percebida. É assim, eu sei que há aqueles alunos que com a pressa de escrever querem mesmo escrever tipo logo os textos todos e de maneira a quando chegarem a casa é só estudar. Se vocês conseguirem fazer logo isso, ótimo, mas a maior parte dos alunos não consegue, e muito menos na faculdade, em que se anda a um ritmo muito superior ao secundário, ao básico, ou seja, a outro ano qualquer. Por isso a minha sugestão é, podem usar abreviaturas, e em casa passam pronto com a palavra toda, podem fazer esquemas, podem usar tipo esquemas de cores, isto é, põem, por exemplo, uma certa categoria da matéria a uma cor, outra certa categoria a outra. Quando forem estudar, já sabem como organizar tipo em esquema ou como organizar no próprio caderno ou dossiê. Eu acho que é uma dica super importante. Quarta dica, passar a link para o vosso caderno ou dossiê. Assim, ninguém se organiza na bagunça, eu pelo menos não organizo. Então, o que eu sugiro para vocês, em qualquer ano que vocês estejam, ou que vão passar agora, é, vocês tiram os apontamentos nas aulas, como eu já disse, mas em casa tirem um tempinho, no próprio dia se possível, porque ainda têm a matéria mais ou menos fresca e sabem mais ou menos do que foi falado nas aulas, é mais fácil de construírem o vosso caderno ou o vosso dossiê ou capa ou onde vocês estiverem a escrever. E passem mesmo a limpo, porque além de estarem a passar a limpo uma coisa que vai ficar mais organizada, vocês vão começar a estudar na matéria e isso, parecendo que não, vai-vos poupar imenso tempo de estudo depois mais para a frente. Quinta dica, usar cores diferentes no caderno ou no dossiê para uma fácil percepção. Isto vai bater em contra o que eu já tinha dito. Assim, há pessoas que não gostam de usar, há pessoas que gostam. Eu, no meu caso, eu gosto de usar porque é sempre onde eu realço mais os aspectos que eu acho que podem calhar com mais frequência no teste, ou então aqueles que o professor ou a professora diz mesmo que vai calhar e que vocês põem ali uma nota à cor para saber que têm de saber bem aquele conceito, por isso eu super aconselho usarem cor no caderno. Uh, Sexta dica, se os professores disponibilizarem os PowerPoints, passar também com o complemento das nossas anotações. É assim, é o que eu estava a dizer, no secundário geralmente os professores dão as aulas à base de PowerPoints, e normalmente eles até disponibilizam aos alunos. Na faculdade, se estiverem como eu, a maioria disponibiliza, mas há professores que eu já apanhei que não disponibilizavam. O que eu posso mesmo aconselhar-vos é fazer o máximo de apontamentos que vocês conseguirem na aula,
Ou então trocarem tipo de apontamentos com os vossos colegas. Vocês combinam, o vosso colega passa de um X a um X de slide, ou aponta de um X a um X de slide, o que o professor vai dizendo, e vocês apontam o outro e depois complementam um com o outro, porque na faculdade nem sempre vão conseguir os PowerPoints. Sétima dica: se o vosso curso tiver livros ou fichas, selecionem o mais importante através de marcadores coloridos. É assim, quem não gostar propriamente de escrever com caneta de cor, pode escrever tudo com a mesma cor, por exemplo, caneta azul ou preta, e depois usar um daqueles marcadores mais grossos para selecionar. Ou mesmo nas fichas podem fazer o mesmo, porque lá está, vai-vos orientar imenso na hora de estudar. É que, por exemplo, eu fazia isso, mas notava que quando não fazia, principalmente nas fichas, eu tinha de estar a ler aquela típica palha, entre aspas, muitas vezes não serve para nada, está lá só mesmo para encher e depois é uma perca de tempo quando nós estamos a estudar, por isso eu acho que não vale mesmo a pena. Oitava dica: em algumas matérias, ver vídeos no YouTube pode ajudar em alguns exercícios. Este é mais se for, por exemplo, disciplinas um pouco mais práticas, como por exemplo matemáticas, físico-químicas, em que tem tipo equações ou. Pronto, assim essas partes mais práticas que vocês normalmente têm nas cadeiras. Eu pus esta dica aqui porque a mim ajudou-me imenso. Eu quando estava tipo, a fazer geometria, que é um ramo da matemática, um, havia exercícios que eu não sabia muito bem fazer, ou tipo enganava-me ali num passo e para confirmar. E preferia mesmo ir à net, porque às vezes, como eu disse, o meu curso não tem livros, e então era tipo mais valia ir à net e conseguir ver onde é que eu me tinha enganado, ou ver como é que se fazia, para eu tipo, quando chegar ao teste ser mais fácil. Um, Nona dica: ter sempre uma agenda para marcar os testes, os trabalhos e as apresentações orais. Esta aqui eu acho que é mesmo fundamental, porque no secundário vocês também têm uma carga assim de trabalhos e testes para fazer, mas quem está agora na faculdade ou quem vai agora para a faculdade é mesmo, eu acho que é dos itens mais essenciais que qualquer estudante universitário tem de ter, porque vai chegar a uma altura em que vocês não vão conseguir decorar as datas todas e que vai chegar a outra altura em que os testes vão todos coincidir uns com os outros, em que as apresentações orais vão todas para a mesma semana e para vocês não se esquecerem de nenhuma, nem serem prejudicados, quer em termos de nota, quer em termos de apanharem surpresa, porque não sabiam que naquele dia iam ter aquele teste ou aquela apresentação, eu acho que o melhor é mesmo terem uma agenda e levá-la todos os dias com vocês. Outra solução é quem não quer ter propriamente de andar com o peso da agenda, é fazer uma folha, que eu posso mostrar depois em vídeos seguintes que eu também utilizava, uma folha com o calendário escolar, ou seja, por exemplo, vocês estão agora no mês de setembro, fazem uma folha com o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, e fazem com os dias todos e depois vão marcando os testes que têm, as apresentações orais, os relatórios, tudo o que tiverem para fazer. Dá para levarem numa mica e não ocupam tanto espaço nem têm de carregar tanto peso. Décima dica: ir registando as notas que vão tendo nos elementos de avaliação. Assim, para isto também tem a folha da semelhança daquela que eu já disse, ou então terem um bloquinho onde apontam as notas que vão tendo. Isto parece que é indispensável, parece que é dispensável, mas olhem que não, porque vai chegar a uma altura em que vocês querem começar a fazer as médias, ou quanto é que vão, ou se estão em risco de chumbar aquela cadeira ou não. Então vão calculando mais ou menos as médias antes de chegar ao final do semestre para saber. E eu acho que é mesmo útil, pelo menos acho que toda a gente que eu conheço tinha sempre um local para apontar as notas e eu acho que é super importante, principalmente quem está agora a entrar no ensino superior. Décima primeira dica: se for permitido, levar para a sala dispositivos para vos ajudarem a acompanhar a aula. E com isto eu quero dizer, principalmente o computador, porque há pessoas que até nem gostam de escrever assim nos cadernos e conseguem escrever mais rapidamente no computador aquilo que o professor vai dizendo ou os tipos de trabalhos que têm para fazer. Se for permitido, eu acho que pelo menos na minha faculdade era sempre permitido levar. Acho que se for permitido vocês devem mesmo apostar nisso. Tudo bem que tem um peso, não é? Um peso além da mala que vocês já levam, mas eu acho que é super útil. E décima segunda e última dica: fazerem a mala no dia anterior para poderem confirmar se têm o material necessário. Esta dica tinha mesmo de estar aqui porque nós às vezes com a pressa pomos só tipo o essencial, o caderno, os tubos e depois esquecemos que há outros materiais que temos de levar. Por exemplo, se for disciplinas como matemática, temos de levar o compasso, a régua, o transferidor. Por isso é que eu acho que é sempre melhor fazer no dia anterior, porque assim no dia, mesmo que vocês estejam mais à pressa no dia seguinte, sempre podem dar assim uma olhadinha rápida e ver se falta alguma coisa. Também à medida que vocês vão entrando no ritmo, vão sabendo o que é que precisam de levar, o que é que não precisam. Por
Por isso, eu acho que é mesmo uma dica super importante. Bem, estas foram as minhas 12 dicas de estudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Quem está a estudar, se costuma utilizar outra dica, ponha aqui também nos comentários para nós podermos ver e debater. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos!